Obrigado, queridos. Queridos, se de repente vocês virem isso daqui fazendo assim, não se preocupem, tá? É o joelho batendo um no outro, porque é incrível que às vezes a gente pensa que a gente se acostuma, né, pelo fato de estar aqui em cima, mas não, isso não acontece. A gente fica um pouquinho menos nervoso, mas se acostumar, não. Queridos, abram comigo as Bíblias em Efésios 6, versículos 10 a 18. Há uns dias atrás, o pastor Satírio, ele comentou algo, uma experiência que ele teve, logo seguida a conversão dele, eu achei muito interessante. Ele falou que quando ele se converteu, foi na época de férias escolares, e quando ele chegou na escola, ele chegou com aquela Bíblia, eu imagino que era uma Bíblia parecida com aquela que está lá em cima daquele balcão. Colocou em cima da mesa, e aí os colegas de classe dele vinham perguntar o que era aquilo, e ele falava, Manual do Fabricante, você já leu? Queridos, Manual do Fabricante, você já leu? Você tem lido? Sabem, a palavra de Deus tem resposta para todas as situações. Você pode me perguntar se isso é verdade, e eu posso te afirmar que é. Sabe por quê? Quando nós nos inteiramos de tudo o que está escrito aqui, nós ficamos sabendo da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês hoje. Repita comigo, atitudes para conservar a libertação e a cura interior que recebi. Sabem, queridos, é muito gostoso nós cantarmos as músicas que cantamos aqui, não é verdade? Hoje eu me senti quase no céu. Gente, foi tremendo, louvorzaço. Só que como Pedro falou, muitas vezes, algumas coisinhas nos impedem de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Semana passada, por exemplo, os adolescentes passaram por um encontro tremendo. Quem aqui passou por aquele encontro? Ergue a mão. Oba, tem alguns. Vocês sabem, não somente para os adolescentes que passaram por esse encontro, mas quantas vezes, depois de um louvor desse, nós sentimos que nós somos libertados. Nós sentimos que nós recebemos cura. Mas quando chega na segunda-feira, ai, Jesus amado, ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. Não é verdade? Sabem, queridos, nesse manual aqui tem algumas situações que nos ajudam a manter aquilo que nós recebemos no domingo. Pode ser uma cura através de um encontro com Deus, pode ser uma libertação, pode ser aquele momento que você sente que o céu desceu na terra e que aquele momento ali você sente que você pode tocar ali o impossível. E a palavra nos ensina algumas coisas para isso. Sabem, queridos, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 diz assim, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, olha para o teu irmão do lado e fala assim, a tua luta não é comigo. Principalmente se for casal, né? Que lindo. Marido diz para sua esposa diz aí para o seu marido, a sua luta não é comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, olha só, permanecer inabaláveis. Então, olha só, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois que tiverdes vencido tudo. Aqui não diz vencido algumas coisas. Aqui diz vencido tudo. Então vamos lá, vamos para o que é esse vencido tudo. Repita comigo. Revista-se de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela fala aqui no versículo
13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Queridos, a verdade, ela tampa as nossas vergonhas. O cinturão da verdade, ele ia aqui na frente. A verdade tampa a nossa nudez. Quando nós sempre falamos a verdade, nós não precisamos nos envergonhar de nada. Mas diz mais, vestindo-vos com a couraça da justiça. Queridos, quando um soldado vai para a guerra, o pastor Satírio pregou no domingo passado sobre um contra-ataque que muitas vezes nós sofremos do diabo. E é uma verdade. E para isso nós precisamos lutar. Mas como nós vamos lutar? De peito aberto? Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele se prepara. Como nós temos nos preparado? Isso ou Netflix? Não precisa me responder, faz a sua avaliação. Nós precisamos usar equipamentos especiais. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando todo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, aqui nós temos algumas armas. Quem veio de uma família de militar, ou foi militar, ou serviu, vai entender muito bem o que eu quero dizer. As Forças Armadas, normalmente as tropas especiais, elas têm um capacete, que esse capacete é muito interessante. Quando o soldado coloca ele tem um fone de ouvido. Para que serve? Para ele não ouvir os gritos do inimigo do outro lado, mas para ele ouvir as ordens do comandante. Para ele saber o que ele tem que fazer, para onde ele tem que ir, o que precisa acontecer. Quantas vezes nós simplesmente ouvimos a voz de Satanás na nossa cabeça? Quantas vezes nós deixamos que os dardos inflamados que ele joga para a nossa direção, nos atinjam? Por quê? Porque simplesmente não erguemos o escudo da fé. Estamos lá, estamos com o escudo. Quem aqui já viu aquele filme Gladiador? Eu acho que muita gente já deve ter assistido, né? O escudo, além dele ser uma arma de defesa, ele também é uma arma de ataque. Só que nós muitas vezes não usamos ele para nada. Mas vai segurando aí, que ainda tem mais coisa. Repita comigo. Confesse a bênção. O que você tem se permitido ouvir? O que Satanás diz para você ou o que o Senhor diz para você? Queridos, tem esse livrinho aqui, Há Poder em Suas Palavras. Talvez vocês conhecem ele. Eu quero ler para vocês algumas coisas. Declarações negativas caracterizam uma influência demoníaca. A confissão positiva é fé expressada. Então nós precisamos aprender a confessar a bênção. Sabe, esse livro aqui, na página 61, ele diz assim: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por que nós temos tanta dificuldade em acreditar e viver isso? Segunda coisa, eu sou livre, pois nos tirou do poder das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Colossenses 1,13. Queridos, eu não vivo mais sobre o poder do inferno, sobre o poder das trevas. Eu não vivo mais sobre o poder do pecado. Mas por que muitas vezes eu insisto em pecar? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Eu amo porque ele me amou primeiro. Queridos, isso Deus diz que eu sou. O que o diabo diz que você é? Um derrotado, que mais? Um fracassado, que mais? Mentiroso. E por que muitas vezes a gente acredita nisso? Queridos, porque muitas vezes nós preferimos acreditar nas mentiras de Satanás do que naquilo que a palavra de Deus diz que nós somos.
Sabe, mas não é só o que a palavra de Deus diz que nós somos. Tem mais coisa. Nós precisamos aprender a declarar aquilo que Deus diz que temos. O que Deus diz que temos? Diz que nós temos vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12. Você tem Jesus Cristo habitando no seu coração? Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Então você tem a vida. E por que muitas vezes nós parecemos mortos? Porque muitas vezes nós nos contentamos com tanta tranqueira que o diabo joga na nossa vida. Queridos, mas nós temos também liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. 2 Coríntios 3,17. Se você é livre, por que muitas vezes você vive como se parecesse acorrentado, carregando uma bola de 30 quilos nos pés? Pecado. Por que, amados? Nós precisamos aprender a viver em novidade de vida. Cristo veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E hoje como nós estamos vivendo isso? O que nós temos declarado? Nós temos o perdão. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Queridos, mas por incrível que pareça, nós não gostamos de viver em novidade de vida. Parece que nós insistimos em viver naquela mesma vida de todos os dias. Nós temos provisão. Cadê a Priscila? A Priscila está por aqui? O Juliano está ali. Galera, vocês arrasaram com aquela música Jeová Jireh, hein? Olha, temos provisão, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. O que te falta, meu querido? Talvez amanhã você está preocupado com o dia de amanhã, com os boletos. Eu também estou. Mas o meu Deus pode todas as coisas. Talvez amanhã você está preocupado porque você tem um parente seu que vai passar por uma cirurgia ou que está enfermo. Queridos, do Senhor é a palavra final, porque acaso há impossíveis para Deus? Só que, por incrível que pareça, nós nos contentamos com migalhas. Queridos, a palavra diz que nós somos filhos. O filho se senta onde? Na mesa ou embaixo da mesa? E por que nós nos contentamos com migalhas que caem da mesa? Se em cima há um banquete preparado, há algo tremendo, há algo grandioso, a única coisa que nós precisamos fazer é sentar no lugar certo. Queridos, mas também nós podemos fazer aquilo que Deus diz que podemos fazer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem declarado isso? Que você pode todas as coisas? Ou muitas vezes nós temos nos frustrado ante as dificuldades da vida, ante as tristezas que nos são acometidas. Nós podemos expulsar demônios e curar enfermos. Queridos, por que muitas vezes nós temos medo de orar por pessoas que são enfermas? Lembre-se, nós precisamos confessar a bênção. Por quê? Por que nós temos medo? Porque a primeira coisa, quando alguém está doente, chega para a gente e fala assim, isso é uma coisa muito engraçada, que eu aprendi isso muito com o pastor Felipe aqui. Há um tempo atrás, quando eu vinha trabalhar, várias vezes eu cheguei aqui com uma dor de cabeça horrível. E aí ele falava assim, brother, vem cá que eu vou orar por você. Mas por que antes de orar nós procuramos o remédio? Não estou dizendo que o remédio não vale. Vale, legal. Mas por que nós não exercitamos a nossa fé antes de buscar a nossa solução? Será que é porque a Bíblia diz que os pastores orarão pelos enfermos e eles ficarão curados? A minha Bíblia não diz isso. Diz que estes sinais acompanharão aqueles que crerem.
Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre enfermos e eles ficarão. Qual é o segredo? Eu ter uma atitude e fazer. Também diz que nós podemos compartilhar com o mundo o que temos em Cristo. O que nós temos em Cristo? Vida e vida em abundância. Salvação, graça, justificação, remissão dos nossos pecados. Só que por incrível que pareça, gente, muitas vezes nós preferimos ficar quietos. Não é verdade? O que é melhor? Às vezes, às vezes a gente tem aquele medo de ser o acaba com a fila, não é? Alguém aqui já teve a experiência de, no meio de uma fila, batendo na costa daquele rapaz que está na frente e falar assim, escuta, eu quero te falar que Jesus Cristo mudou a minha vida. Ele pode mudar a sua. Você quer experimentar Ele? Agora, quem aqui já chegou numa fila, de repente a pessoa deu uma virada assim para ver quem estava atrás e falou, nossa, faz tempo que não chove, né? E de repente a conversa engrena. E aí começa a falar de time, e aí começa a falar de política, começa a falar de tudo. Deu 5 minutos, vocês são os melhores amigos ali da fila. Se for uma fila meio longa, deu 10 minutos, você já está convidando a pessoa para ser o padrinho do teu filho. Não é verdade? Mas é engraçado como nós temos uma relutância muito grande em falar de Jesus para as pessoas. Em falar daquilo que se tornou bênção na nossa vida. Então, queridos, repita comigo, confesse a bênção. Repita comigo de novo, permaneça na palavra. Manual do usuário. Simples de tudo, né? Quanto tempo a gente tem gasto nisso daqui? A palavra nos diz que logo no final, logo após Jesus ser batizado, ele foi levado por quem ao deserto? Queridos, vocês são muito tímidos. Pelo Espírito Santo. O tímido aqui tem que ser eu. O meu temperamento que começa com I, tá? Então, eu sou introvertido, vocês não. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Jejuou por 40 dias e 40 noites. Ao final desse tempo, quem chegou para trocar uma ideia com ele ali, de amigo para amigo? O bom e velho Jânio. Como diriam lá em Curitiba. Capiroto. Queridos, olha só. Ele tentou Jesus na palavra. Não foi isso? Ele tentou despertar Jesus ali em todos os sentimentos humanos dele em cima da palavra. E como Jesus respondeu para ele? Na palavra. Quando Satanás vem nos chamar de mentirosos, o que nós fazemos? Quando Satanás vem nos acusar de pecado, o que nós fazemos? Quando Satanás vem querer nos levar ao pecado. Eu preciso dizer uma coisa aqui. É muito engraçado que o pastor Erison, na penúltima pregação dele, ele falou uma coisa que marcou muito. Ele falou assim, crente não pode comer pizza. Vocês se lembram disso? Ele falou assim, crente não pode comer pizza, mas adora passar na frente da pizzaria para sentir o cheiro. Vocês entenderam? Nós não podemos pecar, mas a gente gosta de brincar com o pecado. Queridos, e a hora que Satanás está jogando essas brincadeiras na nossa frente, o que a gente faz? A gente não usa a palavra para enfrentar ele. Nós precisamos aprender, queridos, a nos mover em cima da palavra. Por quê? Porque ela nos dá direção, ela nos dá instrução. Ela é lâmpada para os nossos pés. No Salmo 119, 5, diz que ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. O Lincoln, ele fez uma dinâmica no encontro com Deus e aquilo eu achei tremendo. Foi a dinâmica mais legal que eu vi na minha vida.
Quem aqui estava num encontro com Deus, viu essa dinâmica, quando ele colocou assim a lâmpada do celular? Querido, se nós apagássemos todas essas luzes aqui e ligássemos uma lanterninha de um celular, não haveria mais escuridão, porque a luz espanta a escuridão. E nós precisamos aprender a caminhar pela luz da palavra. Salmo 1, versículo de 1 a 3 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem na lei do Senhor, e na sua lei tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz lhe é bem sucedido. Você quer ser assim? Ixi, galera, faltou feijão hoje no almoço, né? Você quer ser assim? Sim. Viva segundo a palavra de Deus. Busque o propósito para a tua vida aqui. Queridos, eu já falei isso algumas vezes, não tenho nada contra a Netflix. Eu penso que particularmente você usa o teu tempo como você quiser. Mas não se esqueça, a lei da semeadura e da colheita é uma das maiores verdades que existe na nossa vida. Você vai colher o que você plantar. A hora que você estiver colhendo, você não pode reclamar. Repita comigo: crucificar a carne. Tome sua cruz diariamente e siga Jesus. No livro de Lucas, capítulo 9, 23, o versículo diz assim: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É fácil carregarmos a cruz de Cristo? É fácil carregar a tua cruz? Mas e a cruz de Cristo? Sabe, queridos, muitas vezes tem um ditado no mundo que diz assim: a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, não é verdade? Eu particularmente, eu já gosto de dizer o seguinte: o churrasco da casa do vizinho sempre cheira mais gostoso do que o da nossa. Mas, queridos, nós precisamos aprender a carregar a nossa cruz. Sabem, queridos, nós reclamamos de tanta coisa, não é verdade? Reclama porque chove. Dá uma olhada para essas cadeiras vazias. Choveu hoje, esfriou um pouquinho. Queridos, a gente reclama porque está sol demais, porque tem ar-condicionado na igreja, porque não tem ar-condicionado na igreja. A gente reclama porque tem que trabalhar, a gente reclama porque não tem trabalho. Queridos, nós precisamos aprender a carregar a nossa cruz. Não é fácil. Uma coisa que a palavra de Deus me ensina, e tem me ensinado por muito tempo, é que a chuva cai sobre justos e injustos. Queridos, se nós formos ver, comparar, eu tenho certeza aqui que todo mundo conhece um irmão, aquele irmão abençoado, que é um irmão de oração, que está em tudo quanto é programação da igreja, que sempre ora, que é fiel em dízimo e oferta, mas que se você for parar para pensar, ele não tem uma casa própria. Vive pagando aluguel. E quantas vezes ele dobrou os joelhos e falou assim, né, pastor Udo? Senhor, eu quero uma casa. Me dá o sonho da casa própria, me abençoa com esse sonho. Ou então, talvez, mais simples ainda, você conhece um irmão que muitas vezes não tem nem carro para ir trabalhar num dia de chuva. Depende de ônibus ou depende de bicicleta. Um irmão abençoado, daqueles que quando ora, cura acontece. Céu se abre, coisas maravilhosas se tornam verdadeiras. Mas às vezes chega no trabalho todo molhado porque não tem um carro para ir para o trabalho. Queridos, nós precisamos aprender a tomar a nossa cruz. Se os vícios, desejos e concupiscências não estão entregues ao pé da cruz, o caminho para a volta dos demônios está aberto. Diga não a si mesmo, renuncie, lute.
Sabe, queridos, e é muito engraçado, porque para nós crucificarmos a nossa carne, nós precisamos aprender a crucificar as nossas vontades. Quem aqui gosta de ser chamado, naquele domingo, depois daquele almoço, você está todo reunido com a família lá, está todo mundo, maior alegria, de repente, alguém te liga e fala assim, vamos no evangelismo comigo hoje na praça? O que você vai fazer? Ou então, vamos comigo fazer uma visita para uma pessoa que está precisando? É fácil crucificar a carne, não é verdade? Quantas vezes nós damos vazão às nossas vontades, porque nós pensamos assim, eu posso, eu fiz tanto sacrifício essa semana. Queridos, nós precisamos aprender a renunciar à nossa carne. Nós precisamos aprender a carregar a nossa cruz e seguir a Cristo, seja ela qual for. Talvez você pode até estar pensando assim, tudo bem, meu irmão, eu até entendo o que você está falando, mas você não sabe a cruz que eu tenho que carregar. Queridos, nós sequer imaginamos a cruz que Cristo teve que carregar. E Ele se entregou pelos nossos pecados. É muito gostoso quando nós podemos cantar, quando nós podemos dizer que o inferno perdeu mais um, porque hoje eu sou livre. Eu, particularmente, eu amo muito essa música. Principalmente quando ela diz que o inferno perdeu mais um, e perdeu mesmo. Ou como nós cantamos ali há pouco, que Deus é o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus provedor, que nós confiamos nele, porque Ele vai prover de novo. Queridos, nós precisamos, verdadeiramente, crucificar a nossa carne, crucificar as nossas vontades, para que nós possamos experimentar, esse Jeová Jireh, esse Jeová Rafá, Elohim, El Shaddai. Nós precisamos disso. Repita comigo. Nós precisamos desenvolver uma vida contínua de louvor e adoração. Você está andando na rua, de repente, você vai passar o meio-fio, você tropeça e dá aquela batida naquele dedão que tem aquele calo, aquela unha encravada. Qual é a primeira coisa que você pensa? Aleluia! Queridos, sabem, é muito fácil nós louvarmos a Deus quando tudo na nossa vida está bom, né? Nós vivemos duas situações. A primeira situação, ou nós buscamos Deus porque nós queremos alguma coisa. Legal, isso é dependência. Sinal de que você está dependendo de Deus. Mas e quando você tem tudo? Você se volta para o Senhor? Vocês sabiam que isso é gratidão? Só que, muitas vezes, nós gostamos de viver aquela síndrome do homem imaturo desse século. Papai do céu, eu vou jejuar, mas, sabe, né, Senhor, eu queria trocar de carro no final do ano. Papai do céu, eu vou na vigília, papai do céu, eu estou indo na vigília toda sexta-feira à noite. Mas sabe, papai do céu, aquela promoção lá no trabalho, seria legal se eu conseguisse ela. Queridos, ultimamente nós buscamos a Deus, sabe, há uma música que diz assim, eu não quero as tuas mãos, eu quero os teus pés. Eu me lembro de um dia que o pastor Satírio, ele pregou aqui em cima, ele disse assim, que ele tinha medo de cantar certas músicas, porque, queridos, não era uma realidade. Muitas vezes nós falamos que nós queremos a presença de Deus na nossa vida, mas o que nós queremos, na verdade, é o que Ele faz na nossa vida. Ou melhor, é o que Ele pode fazer, né? Financeiramente, materialmente.
Quantas vezes nós deixamos Deus de lado em um culto? Queridos, nós precisamos desenvolver uma vida contínua de louvor e adoração. Como? Salmo 34, o começo dele diz assim: em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios. Pode melhorar. A teoria é essa, mas pode melhorar. Alegrar-se-á no Senhor. Gente, que louvor é esse? Queridos, você pode cantar hoje que em todo tempo você vai louvar e adorar o Senhor? Você pode cantar que a tua alma vai bendizer ao Senhor a todo momento? Sabe, queridos, nós precisamos aprender a louvar e adorar o Senhor por todas as situações da nossa vida. Nós precisamos aprender a ter um espírito grato. O que é isso? Senhor, obrigado. Obrigado porque, como disse Paulo, eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Eu sei andar nu, mas também sei andar vestido. Eu sei passar fome, mas eu também sei estar bem alimentado. Queridos, nós precisamos ter um espírito de gratidão em nosso coração. Sabe, mas uma coisa que nós não entendemos, até algumas vezes eu conversei isso com o pastor Felipe, o louvor, ele é capaz de nos levar a alguns estágios de adoração, a alguns momentos de adoração, queridos, que quando você se entrega, é o céu na terra. É o céu na terra. Você experimenta a cura, você experimenta a restauração. O louvor cala o inimigo. Lembra daquela música? Levanta um aleluia na presença do inimigo. Por muito tempo eu não entendia aquela música, eu falava assim, meu Deus, mas que música que era sem era nem beira. Os autores aí que podem ver, me desculpe, tá? Mas hoje eu entendo. O louvor, ele cala o inimigo. Quando o diabo está te falando abobrinha, está falando coisas no teu ouvido, quando ele quer que você faça coisas, quando ele está te levando à tentação, louve, abra a tua boca, cante quão grande é o meu Deus, cante o inferno perdeu mais um, cante Rude Cruz. Não sei que música você vai cantar, mas eu sei que o diabo não vai resistir. Não devemos louvar apenas quando temos vontade, mas em todo momento, mesmo que o nosso coração esteja triste. E isso eu aprendi no enterro da minha mãe. Queridos, eu já falei para vocês essa situação, mas quando a gente está mais triste, quando a gente pensa que a gente está arrebentado, que dali não pode sair nada, sai. E quando nós nos deixamos derramar, sabe? Quando nós colocamos o que está no nosso coração, queridos, coisas tremendas acontecem. Coisas tremendas acontecem, porque o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. A palavra nos exorta a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Se não é o versículo mais curto da Bíblia, é um dos mais curtos. Orai sem cessar. 3 palavrinhas, que tem um significado tremendo, que tem um significado que é carregado de significado aquilo ali, e que nós negligenciamos tanto. Não é verdade? Quanto tempo temos passado em oração durante os nossos dias? Você não precisa me dizer, responda para você mesmo. Hoje, no curso de hombridade, a tarefa para essa semana foi olhar todo dia no espelho e perguntar assim, aonde eu não estou sendo semelhante a Cristo?
Você já se perguntou o que você poderia estar fazendo que você já perguntou para Deus o que Deus quer que você tire da tua vida para orar mais? Você já perguntou para Deus o que Ele quer que você tire da tua vida para ter mais comunhão com Ele? Há um versículo na Bíblia que diz que o reino de Deus é tomado à força. Sabe, queridos, nós não podemos nos contentar, beleza, eu venho no culto domingo, eu sento no banco, eu ergo as minhas mãos, eu adoro a Deus. Só. Como você é durante a semana? Você tem lido lá o teu manual do fabricante? Quando você está quase tendo um tilt lá, pera lá. Senhor, esse defeito que está aparecendo aqui agora, o que é isso? Como que eu devo proceder com isso daqui agora? Primeira Coríntios 14, versículo 14 diz assim: porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Nós precisamos aprender a orar no espírito. Quantos aqui oram em línguas estranhas? Gente, sério, quantos aqui oram em línguas estranhas? Olha só, se você não tem orado em línguas estranhas, comece a orar. Se você ainda não ora, busque o Senhor, busque o batismo com o Espírito Santo, porque é uma evidência, do batismo, o orar em línguas estranhas. Ore em línguas estranhas, porque isso edifica o nosso espírito, nos traz conforto, nos traz paz. Sabem, queridos, nós precisamos orar sim em português. Eu, particularmente, por muito tempo, tive medo de orar em línguas, porque uma vez me falaram uma coisa que eu não estava muito preparado para ouvir. E aquilo o Espírito Santo precisou trabalhar, e levou tempo para ele trabalhar no meu coração. Hoje eu consigo orar em línguas, apesar de ter vergonha. Eu consigo. Mas quantas vezes nós deixamos de orar em línguas no meio de um culto por vergonha? Quantas vezes nós deixamos de orar em casa por vergonha? Porque o diabo chega quando nós vamos orar, ele sussurra assim no nosso ouvidinho, você pecou hoje. Você vai orar agora, sabendo que você pecou? Você vai ler a palavra? Você vai ler 5 minutos a palavra, depois eu sei que você vai ligar a televisão e vai ficar lá 2, 3, 4 horas, vendo televisão. Nós precisamos, queridos, erguer o escudo da fé e começar a orar em línguas estranhas. E pedir para que o Senhor transforme essas línguas estranhas em variedade de línguas. Por quê? Porque aí, sabem, queridos, e orar, e abrir a boca, e orar. Porque quando nós oramos, o inferno treme. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito que quando eu oro, o inferno treme. Porque eu sou capaz de trazer à existência, com a minha boca, aquilo que não existe, porque a palavra diz isso. A palavra garante isso. Lembram-se no começo? Confesse a... E por que temos medo de confessar a palavra? Repita comigo. Mantenha uma vida de comunhão e um ministério espiritual. Agora o bicho começa a pegar. Por quê? Manter uma vida de comunhão. Queridos, as células são tremendas. Hoje, para a gente fazer uma confraternização da igreja toda, muita gente não vai. Então, o que é mais fácil?
a gente consegue, juntando as células, fazer uma confraternizaçãozinha no final, não é verdade? Está ali junto em comunhão, ouvindo o problema um do outro, tentando ajudar naquilo que podemos ajudar. Não é isso? E, gente, como é tremendo esse tempinho. Muitas curas acontecem ali. Muitas restaurações acontecem ali. Por quê? Pelo simples fato de podermos ouvir. Pelo simples fato de estarmos juntos. Sabe, tem uma galera aí de desigrejado que gosta de dizer assim, né? Eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Ele não está errado, ele é a igreja. Mas se você tira uma brasa ali do meio, o que acontece com a brasa? Ela apaga. E depois, querido, se você pegar, soprar, não adianta. Ela não vai voltar a pegar de novo. Nós precisamos entender uma coisa. A igreja, o que nós estamos experimentando aqui, o que nós experimentamos aqui todo domingo, se chama comunhão, fortalecimento. Como? Quando vem uma pessoa aqui na frente, igual aquele dia a dona Lourdes veio, gente, fora de brincadeira, eu quero a unção do pudim e do sorvete para a minha vida. Quinta-feira na célula, ela retestemunhou que ela foi ao médico e o médico disse que ela não tinha mais diabetes. Eu quero isso para a minha vida, porque isso para mim tem sido uma pedra dentro do meu sapato. Isso me fortalece, aquele testemunho dela me fortaleceu a buscar mais ainda Deus, a buscar ainda mais a cura do Senhor na minha vida. Outras situações. Quantas vezes aqui a gente chega cansado, cabisbaixo, pensando na segunda-feira, e de repente a gente começa a louvar e adorar a Deus, e aquela alegria vai nos contagiando, aquele calor vai tomando conta, é gostoso. Vai derretendo o nosso coração e de repente vem a palavra, e aquela palavra vem ao encontro daquilo que nós precisamos para aquela semana. Nossa, a palavra do pastor Satírio de domingo passado, para mim ela foi uma luva. E eu passei a semana pensando naquilo, e como foi bom, como tem me alimentado, como transformou algumas coisas do meu pensamento. Comunhão, estar juntos, faz a diferença. Mas não diz só isso. Diz que nós precisamos ter também um ministério espiritual. Sabe, queridos, agora eu preciso puxar um pouco mais a sardinha para as células. Você já pensou em ser um líder de célula? Talvez você pode estar pensando assim, gente do céu, isso é pepino, é dor de cabeça, para com isso. Eu já tenho sarna demais para me coçar. Queridos, mas é tão bom. Sabem por quê? Ali você pode ter experiência de experimentar como Deus pode te transformar. Como Deus pode te usar de uma forma que você sequer jamais imaginou. Gente, quem diria eu, Rômulo, um líder de célula? Quem diria eu, um dia, estar aqui na frente pregando? Sinceramente, eu nunca me achei capaz disso, mas o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Queridos, talvez o teu começo é ficar ali na recepção, dando boa noite. E, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem a importância de quando chega alguém aqui, quebrado, receber um abraço. Mas eu quero te falar daquele abraço que derrete, daquele abraço que transforma, daquele abraço que você se sente tão bem acolhido que você quer voltar. Queridos, eu já tive essa experiência, eu sei como é que é. Queridos, não tem nada mais gratificante do que sermos úteis nas mãos do Senhor. É verdade que o Senhor, Ele nos chamou para diferentes tarefas no reino de Deus. Mas todos nós somos chamados.
cabe a nós termos a atitude de corresponder a esse chamado. Sabe, talvez você fale assim, gente, o que eu posso fazer no reino de Deus? Pergunte para Ele qual é o seu propósito. Leia o seu manual. Quer uma dica? Pergunta para Kelly e para o Pablo, estão precisando de professor na escolinha? Queridos, por incrível que pareça, é uma das áreas que mais tem deficiência em pessoas. É uma das áreas onde, normalmente os pais pensam assim, não, se virem. E queridos, vocês não têm noção de como é gratificante você apresentar Jesus para uma criança e essa criança receber a Cristo. Vocês não têm noção de como é ver uma criança de 4, 5 anos sendo batizada pelo Espírito Santo e começar a orar em línguas. Queridos, é o céu na terra. Nós precisamos ter um ministério espiritual. Nós precisamos me fugiu a palavra. Nós precisamos nos oferecer na casa do Senhor. Fazer alguma coisa. Trabalhar de alguma maneira. Repita comigo. Entregue-se por completo a Cristo. E agora aqui eu quero te dizer uma coisa. Determine que cada pensamento, palavra e ação reflita a natureza de Cristo. Permaneça em Cristo, de modo que o fruto do Espírito possa fluir em abundância. A fé e a confiança em Deus são as armas mais poderosas contra as mentiras do diabo. O diabo diz que você é um derrotado. Jesus Cristo diz que eu sou mais do que vencedor. Em quem que eu vou acreditar? Em Jesus. Sabem, queridos, nós precisamos declarar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Jesus Cristo. O pastor Satiri, uma vez, ele pregou que muitas vezes, no caso de vícios, quando começa a dar aquela vontade, quando você começa a ficar daquele jeito, ele falou, entra no teu quarto, ajoelha e ora, e não saia de lá, enquanto essa vontade não passar, enquanto essa vontade de pecar não passar. Só que, queridos, nós não colocamos o nosso pensamento cativo a Cristo. Sabe o que nós fazemos? Ah, Senhor, só um pouquinho, deixa, vai. E ainda fazemos beicinho. Nós precisamos aprender a colocar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos ter a certeza de que eles produzirão frutos do Espírito. Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. São tudo coisinhas fáceis, galera. A gente já nasce quase com isso tudo desenvolvido, tudo 10. Domínio próprio? Vixe, o que é isso? Mansidão? Rapaz, não é verdade? Nós precisamos, queridos, desenvolver os frutos do Espírito nas nossas vidas. É fácil? Não é. Mas não é impossível. Vocês sabiam disso? Não é difícil você ser um pouco mais paciente. Não é difícil você ter um pouco mais de mansidão na sua vida, você ser um pouco mais manso. Não é difícil você ser um pouco mais bondoso. Só que sabem por que muitas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Porque nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Muitas vezes, como homens, nós chegamos em casa e a mulher pede ajuda. Pode lavar aquela louça. Putz, já vem ela pedindo para me fazer alguma coisa de novo. Amor, você pode estender as toalhas? Caramba, mas eu acabei de sentar.
Amor, você lava a louça? Nossa, de novo, parece que só tem eu aqui dentro de casa. Queridos, como nós perdemos chances de desenvolver esses frutos do Espírito. Isso eu estou dizendo, eu sempre digo o seguinte, eu posso falar da minha vida porque eu não vou responder processo nenhum sobre ela. No muito, a hora que eu chegar em casa, a dona Andréia, ela vai me pedir algumas explicações. Mas isso é fácil. Sabem, queridos, nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Porque nós não sabemos fazer isso. Nós não deixamos Ele agir na nossa vida. E quando nós não deixamos Ele agir na nossa vida, nós estamos sendo resistentes a Cristo. Nós não conseguimos crucificar a nossa carne. Nós somos tendenciosos a fazer aquilo que a nossa carne quer. E aí é onde normalmente quebramos a cara e quebramos com pressão. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, nós precisamos aprender a depender de Cristo. O Senhor, como te criou, Ele sabe exatamente a forma de lidar com você. A forma dele lidar comigo não vai ser da mesma forma como ele vai lidar com o Limone. O Limone, por exemplo, ele resolveu levar para Portugal, para tratar com ele lá. Comigo, ele ainda está me deixando aqui em Rolândia. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E nós precisamos, queridos, aprender a nos entregar totalmente a Ele, todas as áreas da nossa vida. Sabe aquela areazinha do teu coração, onde você colocou uma cortina e escreveu assim, não entre aqui, nem você, Espírito Santo? É nessa área que Ele gostaria de entrar na tua vida hoje. É nesse quartinho que você tem esses presentes aí, que quando você pega neles, você se decepciona, você perde quase tudo aquilo que você tem conquistado em Cristo. Porque normalmente, queridos, nós temos o hábito de não resolver as coisas. Nós colocamos em embrulhos muito bem embrulhados, com lacinho vermelho, fechamos e escrevemos assim, não mexa aqui, Rômulo. Isso daqui não faz bem para a sua vida. Só que, como a nossa mente ela vai se esquecendo, chega um dia que a gente resolve abrir aquele pacotinho bonitinho e se decepciona com tudo que tem lá dentro. Por quê? Porque nós não deixamos o Espírito Santo tratar. Nós não entregamos todo o nosso ser à obediência de Cristo. Repita comigo. Fechem as janelas da alma. Quais são as janelas da alma? Olhos. Alguém falou uma outra que estava certa. Repete aí. Ouvidos. Paladar. O que mais? Olfato. E tato. Sabem, queridos, é muito engraçado porque, olha só, são as janelas para a nossa alma. Por quê? Porque são sentidos. Nós cheiramos, vemos, tocamos, ouvimos. Vamos começar pelos nossos olhos. Cuide com seus olhos, desvie o olhar de coisas impuras. Lembram-se daquilo que o pastor Edson falou, que eu citei no começo? Cristão não pode comer pizza, mas por incrível que pareça, gosta de passar na frente da pizzaria para sentir o cheiro. Às vezes, nós estamos mexendo no celular lá, no Instagram. Quem aqui usa muito Instagram? Quem aqui usa muito Facebook? Gente, celular para mim é uma ferramenta de trabalho. O que acontece? Você está lá no Instagram. De repente, o que aparece? Exatamente isso que vocês estão pensando, mas vocês têm medo de falar. Uma tranqueira daquelas. Ou então, você está no teu grupo do WhatsApp. De repente, sempre tem aquele irmãozinho abençoado, né, para não dizer outra coisa. O que ele resolve te mandar? Que vídeo ele resolve te mandar? Numa segunda-feira de manhã, depois de um culto abençoado.
É isso mesmo que vocês estão pensando. Queridos, cuidado. Por quê? E só um detalhe. Pornografia hoje não é só com os homens não, tá? Tem aumentado muito o número de mulheres que têm feito uso de pornografia. É sério, gente, eu não estou brincando. Aumentou muito o número de homens que se declaram bissexuais e de mulheres que se declaram bissexuais. Cuidado com os nossos olhos. A palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Só que se os nossos olhos forem maus, em que grandes trevas estarão. O que os nossos olhos têm olhado? A Cristiana vai poder me ajudar agora numa musiquinha, que há uns dias atrás eu estava trabalhando e eu ouvi as crianças cantando. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Eu estou ouvindo alguém sussurrar algumas coisinhas aí. Mas olha só. Sabem, queridos, há uma grande verdade nessa música que é ensinada para a criança. Você está ensinando a criança, cuidado com o que os teus olhinhos estão vendo. E é engraçado que é uma coisa que nós não temos cuidado, né, com o que os nossos olhinhos estão vendo. Ouvidos. Não ouça tudo o que lhe dizem, você pode até escutar, mas não retenha, não deixe entrar. Eu queria falar para vocês das 3 peneiras de Sócrates. Vocês já ouviram essa história? Chegou um discípulo de Sócrates e falou assim, mestre, vem cá que eu quero te contar uma coisa. Sócrates olhou para ele e falou assim, o que você vai me dizer é verdade? Mestre, não sei, eu ouvi falar. Tá. Então, beleza. O que você vai me dizer é bom? Vai fazer bem para outra pessoa? Para dizer a verdade, eu não sei não. Tá. Então vamos lá, mais uma, né? Vai que dentre as 3, uma dá certo. Tem utilidade o que você vai me falar? Não. Queridos, assim começa a fofoca. A gente empresta o nosso ouvido para a boca suja de Satanás. Aí a gente não se dá conta e de repente, algo que é uma mentira está correndo como verdade. Por quê? Porque nós não vigiamos. Nós emprestamos o nosso ouvido para ser latrina de Satanás, literalmente. Tato, não toque em coisas imundas. Olfato, incenso, perfumes associados ao despertamento sexual. Nossa, perfumes associados ao despertamento sexual. É verdade, tem perfumes que são afrodisíacos. Eu posso dizer para vocês 1 ou 2 da linha do Boticário. É pecado? Não. Mas por que você vai usar mesmo? Paladar. Não coma nem beba alimentos consagrados a ídolos, pois por detrás de cada ídolo existem demônios. Sabem, queridos, talvez vocês podem dizer assim, o que tem numa festinha junina lá, ela é só consagrada a São Pedro, não dá nada não. Dá nada não. O inferno está cheio de gente que diz que não dá nada não, tá, queridos? Cuidado. Busca a direção do Espírito Santo para a tua vida. São por essas janelas que Satanás tem acesso à nossa vida, alma e espírito. Nós damos a ele autoridade legal para nos tocar, quando não cuidamos dessas brechas. Quando nós cumprimos todos esses itens, a nossa vida fica cheia da presença de Deus. E se ela está cheia da presença de Deus, Satanás não tem lugar para habitar, correto? É ou não é? É ou não é?
Pode melhorar. É ou não é? Estou começando a achar que vocês já estão com fome, estão cansados. Calma, gente, está dando 45 minutos agora. Dessa forma, repreenda o inimigo utilizando sua autoridade espiritual. Sabe, você tem autoridade espiritual no nome de Jesus. Fique em pé. Eu queria pedir para o grupo de louvor ministrar uma música. Queridos, hoje você pode cantar que não vai mais haver tristeza e dor, morte e choro, nunca mais. Hoje você pode cantar que o inferno perdeu mais um, porque você é livre. Hoje você pode cantar que Jeová Jireh é o Deus da tua provisão. Alguém aqui em nosso meio que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso nesse momento? Queridos, receber Jesus como Senhor e Salvador não te leva a mudar de religião. Te leva a crer em alguém que pode transformar a sua vida. Alguém aqui em nosso meio que ainda não recebeu Jesus e gostaria de fazê-lo? Não? Se houver, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queria pedir para que um líder estivesse orando com esse irmão em nome de Jesus. Estivesse fazendo com ele a oração da remissão dos pecados. Eu também gostaria de pedir que aquele que quer, a partir de hoje, experimentar uma nova vida em Cristo, experimentar um novo tempo em Cristo Jesus, que também tivesse vindo à frente. Não se detenha. Sabem, eu posso dizer para vocês que esses dias nós fizemos um teste e o meu introversão foi bem grande. Eu tenho muita vergonha, mas não se permita. Não deixe de receber aquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida hoje. Se você sentiu que você deve vir, venha. Experimente o mais do Senhor. Se você não quer vir por vergonha, fica tranquilo, o Espírito Santo ele também vai te ministrar onde você está. Mas o que é importante é você abrir o teu coração, tá? Para que o Espírito Santo ministre a tua vida. Nesse louvor que o grupo vai estar ministrando, pode ser. Eu quero que você viva cada palavra do que eles vão cantar agora. Eu quero que você permita que o Espírito Santo trabalhe cada uma dessas palavras no teu coração. Amém? Feet.